Nesse vídeo eu vou te mostrar que é possível criar manipulações com imagens dentro do Figma. Oi, eu sou a Lari Tedeschi e seja muito bem-vindo e bem-vinda à Pan-Americana. Nesse vídeo a gente vai criar uma manipulação igual a essa aqui que você está vendo na tela. Então a gente vai pegar várias imagens diferentes para criar, uma imagem nova. Para isso, eu selecionei 3 imagens aqui. Então, a imagem de fundo que eu vou usar, essa imagem aqui que eu vou pegar essa mesa e o hambúrguer que vai aparecer ali no centro. Para essa parte inicial, é muito importante que você escolha imagens que tenham a mesma perspectiva. Quanto mais próximas as perspectivas estiverem das imagens, melhor vai ficar essa manipulação. Então eu selecionei 3 imagens que pareciam ter a mesma perspectiva ali e que eu achei que fosse encaixar. Então você pode fazer a mesma coisa procurando em banco de imagens ou até mesmo em plugins aqui dentro do Figma, que tem algumas imagens que dá para utilizar. Então eu já fiz a seleção de imagens, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar o meu frame. Eu vou criar como se fosse um post do Instagram mesmo. Então vou colocar aqui 1080 por 1350, mas você pode adaptar essa manipulação para qualquer dimensão. E agora eu vou começar a compor essa imagem, Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar o meu fundo. Então, vou selecionar essa imagem e vou adaptar ela aqui para o meu frame. Acho que eu vou colocar mais ou menos aqui. Agora, essa próxima imagem, eu vou fazer um recorte, Então, eu vou tirar esse fundo. Para isso, você pode recortar manualmente, utilizando algumas formas aqui, Por exemplo, de crop, ou então utilizando a máscara de corte aqui dentro do Figma, ou então você pode também utilizar plugins para tirar. Como aqui é uma reta, eu vou utilizar a ferramenta de crop aqui. Eu vou chegar mais perto aqui para tentar cortar bem próximo. Eu acho que vai funcionar aqui. Perfeito, então vou dar um Enter. E agora vou adicionar essa mesa aqui. Vou diminuir ela um pouquinho. Deixar mais próximo da nossa imagem de referência. Deixa eu puxar ela aqui. Então ela tá um pouco maior mesmo. E assim tá perfeito. E agora eu vou colocar o meu hambúrguer. Nesse caso, eu peguei uma imagem que já estava em PNG, então ela não tem fundo, mas a mesma coisa, você pode tirar o fundo com plugins que utilizam inteligência artificial, ou você pode tirar manualmente utilizando a máscara de corte aqui dentro do Figma. Então agora é só posicionar aqui da maneira que você achar melhor. E perfeito, já criamos a nossa composição e agora a gente vai melhorar, A gente vai fazer a ambientação dessas imagens. Então a primeira coisa que eu vou fazer é pegar o meu fundo, a minha imagem, vou jogar um pouquinho mais para cima e eu vou aplicar um efeito de blur, Então para desfocar esse fundo que vai ficar melhor. Então eu vou vir aqui em Effects, vou acrescentar esse efeito, vou clicar aqui em Layer Blur e aqui no solzinho eu vou mudar aqui a intensidade desse blur. Então posso aumentar aqui. Então esse é um efeito muito interessante que faz com que pareça mais real também as nossas manipulações. E aqui também a gente pode deixar as imagens mais parecidas. Para isso a gente pode vir aqui em Fill, clicar na imagem e mexer em algumas configurações aqui da imagem, por exemplo, na exposição, no contraste, na saturação, na temperatura, para deixar essas imagens mais parecidas. Nesse caso, eu vou diminuir um pouco a exposição, para deixar um pouco mais escuro e dar maior destaque aqui. Vou aumentar um pouco a temperatura para ficar um pouco mais... Na verdade, vou diminuir um pouco a temperatura. E aqui no tint vou puxar um pouquinho para cima, para não ficar tão esverdeado. Acho que assim ficou bom. E a gente pode mexer também nas outras. A mesa eu acho que tá ok, vou deixar assim mesmo. Então vou alterar aqui dessa imagem também. Na verdade, eu já tinha configurado ela, então eu vou deixar exatamente assim, mas eu aumentei um pouco o contraste para dar um pouquinho mais de destaque e aumentei também um pouquinho a temperatura, para ficar um pouquinho mais quente. Aqui chama mais atenção. Se você sentir que você precisa mudar alguma configuração das suas imagens, é só mexer aqui. A gente tem um controle básico ali das imagens, então é só alterar aqui e já ajuda muito nessa ambientação também. O
próximo passo é a gente mexer nas luzes e nas sombras, né? Então a gente pode acrescentar uma sombra aqui, como a gente vê que tá vindo uma luz daqui, a gente pode acrescentar uma sombra mais real aqui, né? Para esse hambúrguer. Então eu vou pegar a elipse, eu vou criar primeiro uma sombra mais basiquinha aqui para esse objeto. E depois eu faço essa sombra mais projetada. Então aqui eu vou deixar no preto. E para sombra a gente pode mexer em dois efeitos que fica bem legal. O primeiro é o próprio Layer Blur para dar esse desfoque, né? Então eu vou desfocar bem de leve. E agora aqui na opacidade a gente pode diminuir a opacidade para não ficar tão forte também. Vou colocar 50% pra gente testar, vamos ver se vai ficar bom. E eu vou jogar aqui, ó, essa elipse pra baixo do meu hambúrguer. Podemos subir um pouquinho pra ficar bem leve. E diminuir um pouquinho nas laterais aqui. Perfeito, tá ótimo. E agora vamos fazer essa sombra que vai vir aqui um pouquinho pra trás. Então vou aproveitar essa elipse, vou dar um Ctrl D pra duplicar. E daí a gente pode mexer nela aqui. Nesse caso, eu acho que ela vai ter um blur maior, então eu vou aumentar, para ela não ficar tão marcada. E a gente pode jogar aqui, ó, essa sombra e posicionar para que fique mais real aqui. Para dar mais destaque ainda, eu vou adicionar um brilho maior aqui. Então, eu vou colocar um laranjinha assim, ó, até ele já reduziu aqui. Puxar um pouquinho pro... acho que assim. Eu vou colocar 50%. Vou colocar aqui também um Layer Blur. Aqui no caso eu vou aumentar bastante, vou colocar, deixa eu ver, 50, acho que dá pra colocar até mais, vou colocar 100 de Blur. E eu vou aplicar aqui um efeito de camadas, então aqui em Layers a gente pode procurar o que melhor se encaixa, ó. Vejam que ele se adapta dependendo do que você seleciona. E eu vou colocar aqui em Soft Light. Ó, ele já deu um brilho maior ali. E agora eu vou fazer a mesma coisa, só que acrescentar uma sombra aqui. Então eu vou puxar e vou acrescentar uma sombra maior aqui. Então eu vou selecionar a minha elipse, vou posicionar aqui. E ao invés de uma cor clara, eu vou colocar uma cor mais escura. Ó, então já deu uma ênfase nessa sombra aqui. Então, perfeito, olha só que legal que ficou. Se eu agrupar e der um Ctrl G, ou Command G, e a gente tirar, ó, a gente vê que já dá uma diferença esses efeitos que a gente colocou, né? E já dá uma destacada maior, parece. Aqui, agora, já estaria ótimo, né? Mas eu acrescentei uns efeitos de luz aqui para dar ainda mais um destaque maior, né? E para dar um tchan aqui para essa imagem. Então, além de efeitos de sombra, a gente também consegue criar efeitos de luz. Eu vou criar uma elipse dessas aqui, mas para criar as outras, o processo é o mesmo, tá? Então, para vocês verem como cria, é basicamente da mesma forma como a gente criou os efeitos de sombra também. Então, a gente vai usar de formas aqui e dos efeitos, né, para nos ajudar. Então, aqui, por exemplo, né, para criar esse efeito aqui, eu criei uma elipse, eu acrescentei um fio amarelo, então um preenchimento amarelo, e um stroke, né, que seria o contorno vermelho. Aumentei um pouquinho a espessura desse contorno aqui, vou deixar ele aqui em center, ó, acho que assim tá bom, e apliquei o Layer Blur. Então clico aqui no Layer Blur e aqui eu posso configurar a intensidade, ó. E a gente consegue criar esses efeitos. A gente ainda pode tirar um pouquinho da opacidade, nesse caso acredito que eu não tirei, deixa eu ver, eu deixei no 100%, mas por exemplo, para criar essa daqui, ó, eu já tirei um pouquinho da opacidade, ó, deixei uns 70%. Então aqui, ó, eu coloquei, acho que esse aqui, ó, 70%, deixei também esse stroke menor.
e a gente tem esse resultado. Acho que o Layer Blur também tá um pouquinho com uma intensidade menor, ó, tá um pouquinho mais marcada. E assim a gente consegue criar esses efeitos de luz, tá? Então, nesse caso, eu vou copiar aqui e colar esses efeitos de luz. E para finalizar, eu ainda coloquei outras elipses aqui para dar, né, um tchan e para fechar essa manipulação. Então, eu peguei aqui uma elipse, criei aqui para dar um efeito de luz um pouco mais quente, ó, vejam só. Apliquei essa cor, um laranja, e coloquei um efeito aqui, ó, de Layer Blur bem grande, que ela quase sumiu, até perdeu a opacidade ali, né? Então, a gente pode aplicar aqui um efeito de Layer Blur, no caso foi 300, ó. E eu acho que eu diminuiria ainda um pouquinho a opacidade aqui, para ficar mais suave essa luz. Joguei ela para trás também das luzes, que eu acho que vai ficar melhor, e vou puxar outra para cá, ó. Eu acho que dá até para aumentar um pouco desse Layer Blur aqui. Vou colocar uns 400 para ficar mais suave ainda e ela mesclar melhor aqui com o ambiente. E tá pronta a nossa manipulação. Nesse caso, a gente poderia até acrescentar um texto, né? Caso fosse um caso de um post no Instagram, por exemplo, a gente poderia acrescentar o texto aqui. Mas olha que legal e como é tranquilo e fácil a gente criar manipulações aqui dentro do Figma. Basta a gente saber usar as formas e os efeitos e a gente consegue criar o que a gente quiser. A nossa imaginação é o limite. Se você gostou desse conteúdo e quer aprender conteúdos mais avançados sobre o Figma e design, acesse o nosso site da Pan-Americana. E não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal.